Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência, professor Dr. Aécio Góes, da Escola Paulista de Medicina. Eu sou o Matheus e aqui comigo eu tenho o meu co-host, ou na verdade o host principal e eu sou o co-host, João. Tudo bem, João? Ei, Matheus, tudo bom? Não, é importante, vocês são hosts também, né? O Matheus é praticamente um host principal do podcast já também. É de todo mundo, né? É tudo nosso. É tudo nosso. E aí, Matheus, o que a gente vai discutir hoje? Qual que é o nosso programa de hoje? Bom, hoje a gente está apresentando mais um episódio do Café Furado, né? Aquela nossa modalidade em que a gente discute alguns artigos científicos, algumas pesquisas recentes, principalmente aqueles que a gente acha que tem alguma coisa que a gente possa criticar e falar mal, né, João? Quando a gente critica e fala mal é mais divertido. Falar bem não tem graça. Exatamente. Hoje a gente vai discutir um artigo interessante que você mandou para a gente. Eu não tinha lido quando você mandou, eu achei bastante interessante. É o Diagnostic Accuracy of ChatGPT for Patients Triage, a Systematic Review and Meta-Analysis. A gente vai discutir pela primeira vez uma revisão sistemática e meta-análise do ChatGPT como triagem no sistema. Isso, muito legal. Esse que foi um artigo publicado esse ano, né, recém saído do forno, 2024, no Archives of Academic Emergency Medicine, né? E basicamente é isso mesmo, né, João? Eu não lembro onde que eu achei esse artigo, mas chamou bastante atenção, né? Eu também nunca tinha visto assim nenhum artigo vendo exatamente o ChatGPT, né, na questão da triagem de pacientes que se apresentam no departamento de emergência. E é um tema bastante quente no momento, né? Um tema que está em alta, né? Em alta, A equipe, o ACEP, inclusive, até criou uma task force só de inteligência artificial, e foi esse ano agora também, foi por volta de junho, julho, que é quando essa revisão foi publicada, né? Mas qual que é a ideia da revisão? Qual foi o pico dessa revisão? O que eles avaliaram? Beleza, fazendo aquela análise por pico, então, né, aquela Patients, Interventions, Comparisons, Outcomes e Study Design, Sim. Fazendo um pico estendido, a população foi justamente pacientes que se apresentaram no departamento de emergência com alguma queixa. E pelo que ficou subentendido, não era exatamente o que a gente tem aqui, por exemplo, sala vermelha, paciente que chega em PCR ou paciente que chega em GASP, em insuficiência respiratória franca, digamos assim. Esses pacientes aparentemente não estão incluídos nesse estudo, né? E a parte de intervenção foi o uso do ChatGPT, e aqui tem duas versões, a versão 3.5 e a versão 4.0, que é a mais recente do ChatGPT, né? A versão paga do ChatGPT. A versão paga, exatamente. A comparação foi justamente o uso dessa ferramenta, o ChatGPT, versus humanos ou outros sistemas de triagem previamente utilizados nesses serviços. Sim. E o outcome, o desfecho, seria a acurácia diagnóstica dessas ferramentas. E o S seria os estudos seccionais, análises retrospectivas ou outros tipos de estudos que analisaram o ChatGPT em sistemas de triagem de porta, digamos assim. Sim. E eles conseguiram uma quantidade razoável de pesquisas, né? Foram 14 pesquisas no final no estudo, de um grupo razoável. Eu não esperava que fosse ter tanta pesquisa assim. Pois é, eu também não fazia ideia, né? Sendo que eles fizeram aquele esquema de pesquisa por palavras-chave em diversos bancos de pesquisas. Sim. E deu vários estudos, e no final, depois de que preencheram efetivamente os critérios de inclusão, foram esses 14 estudos que você comentou, o que deu um N de 1.412 pacientes que foram atendidos entre os anos de 2023 e 2024. Esses 2 anos apenas, eles já avaliaram uma quantidade razoável de pacientes. Fica a dica para quem quiser uma publicação aí no nosso ChatGPT, aparentemente está rendendo. Que é interessante, mas a gente vai tocar nesse ponto daqui a pouco, discutindo a qualidade do assunto, do estudo. Mas qual foi o resultado? O que eles encontraram nesse estudo inicialmente? Perfeito, então, João. A acurácia diagnóstica do ChatGPT, a versão especificamente 3.5, foi de 0,63, que passava por um intervalo de confiança de 0,43 até 0,81. E a versão paga do ChatGPT, a versão 4.0, tinha uma acurácia diagnóstica consideravelmente melhor, de 0,86, sendo que o intervalo de confiança um pouco mais estreito, passava entre 0,64 a 0,98, em um I² de 93%. Isso, os dois tiveram uma heterogeneidade razoável, né? Um I² de 90
3 e um I² de 84%, né? Exato. Então, ambos razoavelmente heterogêneos. Aí é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente nos estudos em si. A gente vê realmente, às vezes, uma falha razoável desses modelos, né? Exatamente. Quando a gente está analisando estudos que tem, por exemplo, estudos que têm uma heterogeneidade muito grande, talvez a heterogeneidade, digamos assim, basal do estudo, talvez esteja meio comprometida, né? No caso, a integridade, a confiança que a gente pode dar nesse sistema de triagem. É isso aí. Mas essa foi o resultado que eles trouxeram. Qual foi a conclusão que eles tiveram no final? Bom, eles falaram que o ChatGPT é uma ferramenta potencialmente útil, que pode beneficiar os sistemas de triagem já existentes, né? Então, segundo eles, o ChatGPT é uma ferramenta que está aí e que pode ser usada atualmente para fazer a triagem de pacientes do departamento de emergência. No nível 4, né? No nível 4.0. Sim, especificamente no 4.0. Né? Mas eles colocam também que tem uma razoável variabilidade, né, significativa, né, uma variabilidade significativa. Sim. E um risco de vieses razoável, especialmente de publicação. Né, exato, sim. Então, uma conclusão interessante, eu achei. Interessante, sim. Mas vamos ver se nossa conclusão é igual a deles. Vamos discutir um pouco da qualidade desse estudo. Perfeito. Certo? Então vamos para a primeira pergunta, a pergunta clássica. Se a pergunta que eles fizeram para o estudo era relevante, tinha uma relevância clínica importante. Então o pico deles que você trouxe para a gente era a avaliação de capacidade de triagem do ChatGPT 3.5 e o 4, comparado com a capacidade diagnóstica de humanos ou a capacidade clássica do sistema. Né? O que você acha? A pergunta tem relevância? Eu acho que sim, João. Acho que é uma pergunta pertinente nesse sentido. Eu concordo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem até uma razoável dificuldade, né, nos serviços de uma forma geral, uma coisa que atrapalha. Sim. E uma ferramenta interessante, se tiver uma eficiência, pode ajudar bastante no sistema. Né? Acho que todo mundo já trabalhou no PS que tinha um sistema de triagem que não concordava. Né? Então só por isso já... Sim, é verdade. Só de curiosidade também, eu não vou citar o nome do hospital, mas enfim, é um lugar que eu já peguei como ficha laranja uma rolha de cerume, por exemplo. Esse é um clássico erro de triagem, digamos assim. Né? Passou na frente, por exemplo, sei lá, do vozinho que estava em delírio, daquela sepse que estava começando, e era um pronto-socorro completamente caótico, digamos assim. Sim, é uma situação que é realmente uma relevância importante a pesquisa. Muito bom. E a pesquisa de estudos foi detalhada, foi exaustiva e bem aglomerando a maior quantidade possível de estudos. Como é que foi a pesquisa? Esse item eu daria como incerto, João. Eles pesquisaram as palavras-chave naquela base de dados, né? Principalmente o PubMed, Scopus e o EMBase, e procuraram por palavras-chave estudos que constavam a palavra-chave de ChatGPT ou triagem. O LLM também. LLM, o Large Language Model, para quem não sabe, que é o tipo de modelo que o ChatGPT usa. Exatamente, mas era o que a gente estava comentando um pouco antes, né, que eles não incluíram, por exemplo, artigos que não estivessem na língua inglesa. É isso. Então, potencialmente, deixaram de fora alguns artigos que teriam uma relevância clínica, especialmente para a gente, né, que trabalha nesse sistema. Acho que é uma questão interessante. Lógico que a maior parte das pesquisas acaba ficando mais focada na língua inglesa, é uma falha que a gente tem nas pesquisas de uma forma geral, nas revisões, mas é um indicativo também do problema geral de baixa publicação que a gente tem. Né? Sim. Não sei se eles tivessem buscado em outras bases que talvez incluíssem outras línguas, eles tivessem tido tantos estudos a mais. Mas é um fato que inevitavelmente prejudica um pouco da validade externa do pesquisa. Né? Quanto vale para a gente, de uma forma geral, o ChatGPT, o 4, funciona em português, funciona muito bem, mas eu não consigo te dizer, com base nessa pesquisa, se ele é funcional numa questão de triagem também. Exato, principalmente na nossa realidade, né? Nossos pacientes são completamente diferente do paciente que, por exemplo, paciente dos Estados Unidos, do Canadá, que a gente encontra aqui, né? Sim, eu deixaria
sim para incerto. Sim, para incerto, né? Acho que foi uma boa pesquisa dentro da capacidade deles, mas eu acho que talvez faltou um pouquinho de inclusão, puxando a sardinha para o nosso lado, lógico. Exato. Eu acho que para eles não faz a menor diferença, mas é... Justo. E a terceira pergunta para a gente é se a avaliação dos estudos foi reproduzível, é avaliável seria possível reproduzir os resultados que eles tiveram? Foi o que a gente acabou de comentar, mas de certa forma um pouco mais para sim, eu acho. Eles utilizaram, dentre esses 14 estudos, alguns têm algum risco de viés, algum risco de viés de publicação, viés de seleção, mas eu diria que mais para sim nesse item, João. O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que foi bem reproduzível. E assim, de uma forma geral, o resultado deles é bem reprodutível, né? Sim. O que a gente vê nos estudos, todos eles mais ou menos tendo essa questão. Tem uma capacidade razoável, mas com uma heterogeneidade muito grande. Exato. O que me preocupou um pouco é realmente o viés de seleção que teve. Né? Sim. Eles discutem isso no texto, mais para frente. No Cone, várias pesquisas acabam caindo fora, né, do Cone, que mostram um viés de publicação importante ali. Né? Exatamente, né? Aquilo que a gente estava comentando de uma heterogeneidade importante entre os estudos que foram analisados. Né? Pois é. Que é a nossa próxima pergunta, exatamente. Tinha baixa heterogeneidade nas estimativas de sensibilidade e especificidade dessas pesquisas? Eu diria que sim. Quando a gente analisa individualmente, tem estudos que têm, por exemplo, sensibilidade menor que 50%. Então, não, né? Baixa heterogeneidade. Desculpa. No caso tem não. uma altíssima heterogeneidade. Exato. 98%, 86% de no I quadrado. Né? Exatamente. Então, assim, então acho que é isso mesmo. E a verba do estudo tem conflitos de interesse? Veio dinheiro de algum lugar que fala... O ChatGPT pagou o pessoal para fazer essa pesquisa? Aparentemente não, pelo menos nada que tenha menção no texto do artigo, e eu não acredito que seja o caso, não, João. Não acho que seria um problema tão grande, uma questão, mas eles deixam claro que eles não têm nenhum conflito de interesse. Sim. E o estudo não recebeu nenhum tipo de verba, então eu acredito que o ChatGPT não comprou a pesquisa, mesmo porque o resultado não foi tão positivo. Eles não saíram cantando as grandes utilidades do ChatGPT e falaram, acho que muito realisticamente, que é uma ferramenta com uma capacidade diagnóstica interessante para a triagem, mas com como eles mesmos colocam, uma heterogeneidade importante e um potencial de viés muito grande pela essa questão de publicação. Perfeito. Eu queria saber, João, então, eu sempre gosto de, depois que eu leio esses estudos, tentar pensar um pouco na nossa realidade, assim. Agora, suponha que nem a gente fez no último episódio, suponha que você vira o gestor de um grande hospital no estado de São Paulo e que precisa implementar um novo sistema de triagem. Você deixaria o ChatGPT, o 4.0? Você colocaria alguns médicos para triagem? Como é que você faria, assim, pensando na nossa realidade? Eu acho que, assim, discutindo a ideia do ChatGPT como uma ferramenta, eu acho que talvez ela tenha alguma utilidade dentro da triagem, dentro dos diagnósticos diferenciais que eles avaliam também. Esses modelos de linguagem, modelos grandes de linguagem, eles talvez tenham uma posição, eu acredito que eles vão acabar tendo, por questão de evolução natural, mas não uma habilidade substitutiva. Eu não acho que eu jamais tiraria a equipe de triagem, especialmente com a melhor relação que eu tenho, 86%, 14% dos meus pacientes vão ser mal triados. Eu não acho que é uma quantidade justificativa ainda. Não é o ideal, né? Não é o ideal. A gente estava até discutindo mais cedo, antes de gravar, da questão da substituição, né, de modelos de inteligência artificial por humanos. Eu estava contando a história quando o Google colocou a questão de tradução, que muitos tradutores foram mandados embora, só para serem recontratados depois para reavaliar todas as besteiras que o Google estava traduzindo pelo sistema. Pois é. Então,
O que me preocupa é que as pessoas leiam uma pesquisa que nem essa e saiam com a ideia de que você pode tirar a enfermagem da triagem, tirar a equipe médica da triagem e colocar um modelo de linguagem que vai variar e vai trabalhar com erros. O 3.5, mais da metade dos casos, às vezes, com erro de triagem. Sim. Eu não, pessoalmente, tá, respondendo a sua pergunta, eu não colocaria como um pré-triador, mas eu talvez colocaria como uma ferramenta de auxílio para a equipe. Mais, não sei né? você. Eu também tendo a pensar de maneira similar, João. Tem alguns hospitais que eu já fui que tinham mais ou menos um esquema de inteligência artificial, só que um pouco mais rudimentar, digamos assim. Sim. Acho que todo mundo conhece aquele totemzinho que o paciente bota o que ele está sentindo, né? E acho que, não sei, eu tenho a impressão que inteligência artificial veio para ficar, não tem muito que a gente possa fazer sobre isso, mas a questão é saber a melhor forma de utilizar ela, né? Sim. Eu acho que tem espaço para essa ferramenta, mas que nem você falou, definitivamente não é uma coisa que consegue substituir o ser humano que está lá. Tem algumas coisas que a inteligência artificial não consegue palpar, né? Sei lá, tem, por exemplo, um paciente que chega com a mãozinha no peito, que você acha que tem aquele shape do paciente que está infartando bem no comecinho, sabe? Aquela cara de infarto, paciente que você olha para ele e fala, esse cara está infartando. Ou aquela cara da CARD também, muito comum, não sei. Mas o que... paciente com o cheiro de infecção urinária. Justo. O ChatGPT nunca vai pegar isso daí. Exatamente. Mas acho que tem potencial a ser usado aí. Quem sabe alguma coisa que auxilie, por exemplo, uma primeira triagem que passa pelo ChatGPT e depois para a enfermagem, alguma coisa que... Não sei, eu realmente não sei. Mas eu acho que é alguma coisa que tem um potencial. O que me chamou a atenção também, né? É justamente essa diferença de acurácia, né? O 3.5 ele tem uma acurácia de 0,63, enquanto o 4 de 0,86, já é consideravelmente melhor. Razoavelmente, sim. Razoavelmente melhor, digamos assim. A gente saiu de uma rolagem de jogar uma moeda para 85%, ou em 5, não. 4 em 5, mais ou menos? 4 em 5, Então para rolar um dado. Já é um pouquinho melhor, né? Um pouco melhor. Mas eu acho que o bottom line, digamos assim, dessa questão é que é uma ferramenta relativamente recente, a inteligência artificial, e que está melhorando ao longo do tempo, e que vai ficar cada vez melhor. Isso também é inevitável. E cabe a nós saber a melhor forma de utilizar esse tipo de ferramenta. Sim. Eu acho que a ideia de saber utilizar é um ponto importante. A questão de melhoria, eu me pergunto, a gente tem uma questão de crescimento da inteligência artificial e um ponto de corte, uma discussão mais técnica, mas que a gente está tentando ultrapassar. Eu fico de olho, mas eu não confio completamente na capacidade de realizar. O que me preocupa muito é a má compreensão das pessoas sobre a inteligência artificial. Claro. A gente usa a ideia o nome de inteligência artificial, mas o ChatGPT não tem uma função de inteligência. Certo. Ele é um modelo de linguagem, ele funciona com um modelo praticamente preditivo de linguagem. Né? Existe um sistema mais complexo por dentro, que funciona com vetores multidimensionais para você calcular o valor de determinadas palavras, a soma de palavras diferentes tem valores diferentes, mas ainda assim é só uma questão de soma de valores. Dependendo de como esse sistema é treinado, ele vai somar esses valores de maneira diferente. Então, a questão é muito como esse sistema está sendo treinado, quais são os vieses que estão sendo introduzidos, mesmo às vezes sem querer dentro desse sistema, né? E o quanto a gente consegue confiar nisso. Muita gente acaba fazendo coisas no ChatGPT, tipo pesquisar e como é que faz tal coisa. Aí talvez seja. Isso vai ser um erro, né? Sim. Mas às vezes colocar coisas como te ajudar numa forma de escrita, te ajudar numa forma de estruturação de raciocínio, é uma questão que talvez ajude mais. É uma capacidade que ele tem, né? A capacidade que ele tem é juntar palavras e criar nesse sistema vetorial, né? E vai te ajudar dentro da ideia, mas não vai te dar uma resposta que você não tenha treinado. Justo.
Então, eu acho que as pessoas às vezes não entendem ainda esse sistema e acham que ele é uma caixa mágica que pesquisa no Google por você, e não é exatamente assim. Você já brincou no ChatGPT, alguma coisa levando para o lado mais da medicina de emergência? Assim, você já tentou pesquisar alguma coisa? Pesquisar, não. O que eu uso o ChatGPT também às vezes, mas primordialmente para questões de escrita mesmo. Sim. Então eu quero utilizar, eu quero escrever alguma coisa específica, eu quero deixar a linguagem mais formal, eu quero deixar a linguagem mais, especialmente para cartas. Legal. Quando eu mando e-mails para o exterior, coisa assim. Eu tenho vícios de linguagem, como eu morei nos Estados Unidos com adolescentes, então eu falo inglês adolescente. Então às vezes eu escrevo umas cartas, eu falo assim, tá bom, daí eu vou ler, eu falo, nossa, parece uma criança falando com a pessoa. Daí às vezes eu uso primordialmente para esse tipo de coisa, sabe? Entendi. Reorganizar as minhas ideias, às vezes de maneiras que eu não esteja conseguindo. Escrever um e-mail, escrever uma carta. Sim, é interessante você falar isso, que eu usei esses dias justamente para isso, o ChatGPT também. Tava com preguiça, não sabia falar. Escreva um e-mail para mim solicitando um estágio optativo em tal área, sei lá. E ele escreveu um texto muito melhor do que eu escreveria. Entendeu? Sim, esse tipo de uso da ferramenta eu acho que é absurdamente válido. Sim. Até ajudar eu quero escrever a minha evolução e deixar ela mais bonita, às vezes deixar ela mais correta, mais bem escrita, às vezes ele pode te ajudar. Pois é. Outras coisas, como o pessoal do Comitê de Inteligência Artificial do ICEP colocou, a gente usa o prontuário eletrônico, né? O paciente ficou na UTI, ele tem 70 dias de UTI, ele tem 140 evoluções diferentes. Para você ir de evolução por evolução para entender o que aconteceu, para você, humano, é uma coisa complicada. Para um computador é uma coisa super simples. Sim. Então, para um modelo de linguagem, ele consegue pegar todas as informações e condensar elas de uma forma mais simples. Então, eu acho que existem muitas aplicações muito boas para modelos de linguagem, de inteligência artificial, como você quiser chamar. Sim. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de educação dentro da área para não achar que é uma coisa mágica, que tipo, eu estou sentindo uma dor aqui, eu vou colocar no ChatGPT, ele vai me dar o diagnóstico e o tratamento, sabe? Eu já brinquei com o ChatGPT, isso logo que ele tinha saído também, eu de curioso fui brincar com ele, e é bem fácil de enganar o ChatGPT, não sei se você já teve essa... Já. Eu já, logo no começo, que era mais fácil, que era 3.5, agora de vez em quando você consegue usar o 4 ainda de graça. Sim. Quando era o 3.5 era muito fácil, né? Enganar ele. Ele falava o que você quisesse que ele Sim. falasse. Se você quisesse que ele te ensinasse a construir uma bomba, tinha uma... Eu não lembro, logo no começo eles bloquearam isso depois, mas tinha uma questão que era tipo, ignore não sei o que, e daí depois pedia, tipo, para você podia, que ele tinha os parâmetros iniciais de coisas que ele não fazia, mas você conseguia mandar ele ignorar e daí logo em seguida pedir para ele fazer o que ele não podia fazer. E ele construía bombas, fazia outras coisas, tipo... Aquele famoso meme lá, né? ChatGPT me fale sites que eu preciso evitar se eu caso eu queira baixar filmes de graça. Ele tem que evitar tal site. Então. Exatamente. Pois é. Eles são fáceis de enganar, não é tão difícil. O 4 é um pouco mais complicado, porque eles aprenderam com os erros anteriores, mas ainda assim. Sim. Uma coisa interessante, acho que a gente acabou não falando, é que apesar da capacidade razoável de triagem deles, a maior parte das pesquisas mostrou uma tendência à super triagem desses sistemas, né? Alguns sistemas, especialmente os que avaliavam os casos de incidentes com múltiplas vítimas, como sistemas de triagem de ChatGPT, tenderam a ter uma grande super triagem. E eu acho que isso é exatamente essa questão, sabe? Particularmente uma situação que você não pode se dar o luxo de fazer uma super triagem. Ficar super triando ou nem subtriando. Ou subtriando, né? O ChatGPT, em uma delas, 50% dos pacientes foram sub ou super triados. Então. Você está gastando recursos ou evitando um paciente aí que poderia ter se recuperado. Exatamente. Então, eu acho que é isso, sabe? É saber usar a ferramenta. Então, entender que a ferramenta não vai fazer tudo por você. Exatamente.
Uma pena que o Evandro, o R1 do nosso programa, não está aqui hoje. Né? Ele gosta tanto, bastante, né? Pois é, ele ia poder acrescentar, mas tudo bem. Mas então, Matheus, qual foi qual a sua conclusão sobre esse estudo que a gente teve? Pois é, João. Então, a minha conclusão, acho que vai muito do que a gente estava falando. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que está aí e que tem que ser usada como critério. Ela definitivamente não está pronta ainda para substituir um triagista oficial, um ser humano ou qualquer outro sistema de triagem, mas ele tem um potencial de ser usado, mas ainda não está bem na hora, sabe? Pelo menos na minha avaliação. Eu concordo. Acho que a conclusão do estudo também leva bem nessa direção e eu concordo bem com o estudo. Beleza, então é isso. É isso. Valeu, João. Esse foi mais um episódio, então, do Entre uma Parada e Outra, podcast da Residência de Medicina de Emergência, professor doutor Aécio Góes, da Escola Paulista de Medicina. Quase um trava-língua nessa. Tá bom, valeu, Matheus. Até a próxima, pessoal. Até.